Oi pessoal, tudo bem com vocês? Venho trazer a história sobre motorista. Motorista porque é a minha categoria, né? Eu sou motorista, já faz 25 anos que eu sou motorista. E hoje eu me deparo numa situação, né, diferente dos outros motoristas. Ontem eu conversei com um rapaz, um colega de trabalho, e eu dei um pequeno feedback, né? Falei um pouco sobre o dinheiro trabalhar, né, para ele. E ele parou na minha frente, como eu parei um dia e falei assim: dinheiro trabalhar para mim? Ele nunca ouviu falar isso. Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: 57 anos. Olha só, né? Eu falei para ele: poxa, você sabia que você já já era para estar fazendo há muitos anos, né? Pô, você tem 57. Você já era para ter um ótimo valor guardado, né? Ele falou: como? Se eu guardar eu passo fome. Eu falo: você tem certeza disso? Aí ele parou na minha frente e falou assim: rapaz, eu quero conversar mais com você sobre esse assunto. Eu falei: sim, quando você tiver um tempo vamos conversar. Ele já abriu a mente, porque eu falei para ele ontem que o dinheiro tem que trabalhar para nós, né? A maioria das pessoas não entende isso, que quando o dinheiro trabalha para você, você já vai automaticamente ter duas rendas. Você vai ter a renda do seu trabalho físico, que eu tenho hoje, né? E você vai ter a renda dos seus investimentos. Você já vai ter duas rendas, né? Hoje eu tenho três rendas, né? Eu tenho dos meus investimentos e eu tenho dos meus dois trabalhos que eu faço hoje. Veja aí o que acontece. Quando você começa a pensar nisso, os seus pensamentos começam a mudar. Mas enquanto você não pensar que você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você, porque é tão difícil de falar para um cara da minha categoria, que é motorista profissional, ele entender que não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Por que que a pessoa só pensa que ganha dinheiro trabalhando? Aqui é educação financeira, aqui não é aprender investimento não. Porque antes de você aprender a investir, você tem que aprender a guardar o seu dinheiro. Enquanto você não aprender a guardar o dinheiro, você não pode investir, pessoal. Por quê? Se você investir, você vai acabar tirando o dinheiro de lá. Pensa comigo, você começa a investir errado. Errado por quê? Porque de repente você vai precisar tirar o dinheiro de lá. É por isso que eu tenho que falar para minha galera motorista, né? Para minha turma que é motorista, a minha categoria é motorista, né? Eu tenho que avisar para eles que nós não podemos começar errado. Eu começar errado em investir, porque investir é diferente de educação financeira. Porque educação financeira, galera, você tem que aprender a segurar o dinheiro. Quando você aprende educação financeira, você aprende a você segurar o seu dinheiro. Você segura o dinheiro para poder guardar, para poder sobrar. É isso o que nós fazemos, né? Quando estamos começando a investir, né? Guardar, segurar o máximo possível do dinheiro. Porque geralmente quando você fala para alguém para começar a investir, para começar a guardar o dinheiro, a primeira coisa que a pessoa fala é que não dá, é que não sobra, né? Não dá e não sobra. A minha classe, né? Porque é acostumado nas estradas, só trabalhando, sofrendo. O rapaz falou: Wagner, eu tenho 57 anos. Se eu parar, eu morro de fome. Olha só, 57 anos de idade, trabalhando nas estradas, né? Motorista profissional. E ele falou ontem para mim: tem maior
né? A idade dele é maior do que a minha. Mas ele falou: Wagner, se eu parar, eu morro de fome. E é mentira, né? Ele não morre de fome, porque tem muito jeito de você parar e você ter dinheiro para sobreviver. Quando a gente fala assim, você tem que parar a sua vida. Quando você para a sua vida melhora. Olha só, não é tão invocado, porque você tem que parar a sua vida para poder fazer dinheiro. Não é trabalhando que você tem dinheiro, é você parar a sua vida. Porque o mais importante de ter dinheiro, todo mundo tem que saber, a minha categoria motorista, todas as profissões, mas eu vejo a minha classe motorista sempre falando assim, né? Olha, não dá, eu não consigo guardar dinheiro. É verdade, ninguém consegue guardar dinheiro mesmo, né? Ninguém consegue, porque ele tem a mentalidade de gastar o dinheiro. E quando você tem essa mentalidade de gastar o dinheiro, você já pensa em ganhar e automaticamente em gastar, né? Você vai ter o salário, hoje já vai cair o salário, aí o cara vai pensar assim: ah, eu vou ter que comprar isso, ah, eu vou ter que comprar aquilo. Geralmente é assim que acontece na cabeça do ser humano, porque ele é acostumado a ganhar e gastar. Então, antes dele ganhar, na verdade, ele não ganhou ainda, mas ele já está pensando em gastar o dinheiro. Ele vai gastar, sabe por quê? Porque ele está pensando em gastar o dinheiro. Se você não pensar em gastar o seu dinheiro, você não gasta. Você fala: não, esse dinheiro é para eu comprar isso, é para eu comprar aquilo, e você acaba não gastando. Agora, geralmente é a mentalidade que está dizendo: vamos gastar, nós temos que gastar, porque ele já vive 57 anos dele fazendo isso, sempre gastando o que ganha. Como é que hoje ele vai receber uma notícia minha, um colega de trabalho, de profissão, motorista, coloque o seu dinheiro para trabalhar, e ele já vai aceitar isso de primeira? Não aceita. Porque quando eu vi isso, foi como se fosse uma martelada na minha cabeça, né? Coloca o dinheiro para trabalhar para você. Eu não entendi de jeito nenhum que era isso. Agora eu entendo hoje que quanto mais você coloca, quanto mais você guarda o seu dinheiro, mais você vai ter o dinheiro trabalhando para você. E você vai poder parar de trabalhar. Quando o dinheiro estiver trabalhando mesmo, trabalhando com maior força para você, você para de trabalhar. É na minha categoria de motorista, é em qualquer profissão. Qualquer profissão tem que aprender isso. Colocar o dinheiro para trabalhar. Não pensar em trabalhar até morrer. Tem cara que fala assim: ah, eu vou trabalhar até morrer porque eu não posso parar. Pessoal, se você pensar dessa forma, você nunca vai parar de trabalhar. Você vai se aposentar pelo governo, né? Quando chegar a seus 70, 80 anos. E depois vai dizer que não vai dar para ficar em casa. É isso o mais doído que eu sinto hoje, é que quando você parar de trabalhar, se aposentar, né? Na verdade que você não vai parar de trabalhar, sabe por quê? Você vai falar: não dá minha aposentadoria. É o pior dor do ser humano, é isso. Eu ouvi isso hoje e eu saber que vai acontecer isso. Quando ele parar, ele não vai poder parar. Quando ele se aposentar, na verdade, né? Ele não vai poder parar, porque ele está acostumado a trabalhar para ter dinheiro. E nós não precisamos trabalhar para ter dinheiro. Entenda isso hoje, que você vai ter muito resultado positivo na sua vida. Comece a me acompanhar, comece a me ouvir, que você vai ver que eu estou falando para todas as classes, profissões, que quando você coloca o dinheiro para trabalhar, você não precisa mais trabalhar. Muito dinheiro, lógico, né?
Não é quando você coloca seu primeiro R$ 1.000 lá. É quando você coloca seus 10 mil, seus 20 mil, seus 50 mil. Aí você já começa a dizer, poxa, eu já tenho dinheiro todo mês. Quando você se aposentar, você vai ter dinheiro todos os meses. Você vai ter a sua aposentadoria e mais 500, mais 800, mais R$ 1.000 do seu dinheiro trabalhando para você. Entendeu, galera? É isso. Vamos juntos. Se inscreve.